Tudo bem, meus queridos amigos? Agora, dando prosseguimento, nós já vimos como que a gente prova que uma função ela é injetora. Nós vimos os casos de quando que uma função ela é injetora, quando que ela não é. Agora a gente vai estudar outro tipo de função, que é a função sobrejetora. A função sobrejetora, ela é bem interessante também. Vamos lá, a gente vai estudar uma função sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? Primeiramente, vamos utilizar aquela notação de conjuntos e depois a gente vai sair dela. Então aqui, ó, tome um conjunto A, tome um conjunto B. Vamos dizer que este conjunto A ele tem 3 elementos e que o nosso conjunto B só tem 2 elementos. Como que a gente caracteriza, como que a gente afirma que essa função ela é sobrejetora? Bom, uma função sobrejetora significa que o contradomínio é igual à sua imagem. Então, relacionando esses dois conjuntos, deixa eu relacionar aqui esses conjuntos. Ó. Considere essa notação aqui. Ó. Esses 3 elementos do domínio estão se relacionando com os dois elementos do contradomínio. Só que perceba o seguinte, perceba que os 2 elementos do contradomínio, eles são imagem. Mas aí eu te pergunto, essa função ela é injetora? Não. Se você viu o meu vídeo passado, você pode afirmar com certeza que essa função não é injetora. Por quê? Porque nós temos estes 2 valores aqui, ó. Nós temos 2 valores do domínio dando um mesmo elemento da imagem. Estes 2 aqui estão resultando nesse. Então, logo, essa função não pode ser injetora, mas ela pode sim ser sobrejetora. Por quê? Porque veja que o contradomínio ele é igual à imagem, certo? O contradomínio dele é igual à imagem, que são esses 2 aqui. Então, agora que nós já temos a ideia de que para ser uma função sobrejetora, o contradomínio ele deve ser igual à imagem. Agora vamos cair aqui em exemplos para que a gente possa analisar isso. Tome aqui a função aqui, ó. Vamos começar por ela. Y é igual a x, tá? f de x é igual a x. Essa função ela é sobrejetora? Para isso, existe outra notação de função que você tem que estar bem guardada dentro do seu coração, que é o seguinte, ó. A gente vai ter essa função que ela é definida nos reais para os reais. Com certeza você já observou essa notação aqui. O que esse camarada aqui representa? O domínio. E quem que esse cara aqui representa? O contradomínio. Então eu estou dizendo que o meu domínio são todos os reais e o contradomínio também são todos os reais. Então, observando a função f de x igual a x, você pode ver que todo o contradomínio está sendo tocado. Certo? É bem visual de ver que, como o contradomínio é aos reais e o domínio também é aos reais, você observa nessa função aqui que todos os pontos são tocados. Isso, então, a função linear, ela tanto é injetora quanto ela é sobrejetora. Portanto, ela é bijetora. Para você ser uma função bijetora, você tem que ser tanto injetora quanto sobrejetora. Só que agora, vamos analisar outra função. Vamos analisar uma função com uma restrição. É um caso particular. Nós vamos ter f de x é igual a x ao quadrado. Essa função, ela é injetora? A gente já viu que não. Mas ela é sobrejetora? Também não. Por que ela não é uma função sobrejetora? Veja que
se eu definir essa função como uma função de reais para reais, não existe a menor possibilidade dessa função ser sobrejetora. Por que não? Tu pode me perguntar, por que não? Porque nós não temos imagens negativas. Que a gente sabe que aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, o eixo aqui da imagem. Nós não temos imagens negativas. Então, se eu digo que o meu contradomínio, o que é o contradomínio? Ele é a possibilidade das imagens. Não necessariamente ele é a imagem. Nesse caso, a imagem aqui é do zero para mais infinito. Só que, veja bem, ó, na função x², você não tem valores negativos de imagem. Porque se eu pego qualquer número, positivo ou negativo, e elevo ao quadrado, esse número sempre será um número positivo. Então, do jeito que está aí, essa função ela nem é sobrejetora e nem é injetora. Mas como que a gente pode tornar essa função sobrejetora? A gente pode tornar essa função sobrejetora se nós alterarmos o contradomínio. Isso já é algo muito interessante de ser visto. Como que a gente altera o contradomínio dela? Aonde a gente, para uma função ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem, certo? Então, não existe imagem negativa na função x². Então, nós vamos restringir o contradomínio. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai modelar essa função. Então, agora, a função nova que nós temos é essa. O nosso domínio são todos os reais, só que agora o contradomínio dela vai de zero até mais infinito. O contradomínio dela, a gente restringiu o contradomínio. Agora o contradomínio vai de zero a mais infinito. Opa, o que você está observando? Você está vendo que agora o novo contradomínio que nós estabelecemos, ele é igual à imagem. Porque a imagem da função x² ela vai de zero a mais infinito. Então, agora, nós tornamos definitivamente uma função que não era sobrejetora em uma função injetora. Injetora não, perdão, sobrejetora. Uma função que não era sobrejetora, agora, alterando o contradomínio, passa a tornar a função sobrejetora. E aí tu pode até me perguntar, tem como a gente tornar essa função injetora? Pense por 10 segundinhos. Tem como a gente tornar essa função bijetora, perdão. Para que ela seja uma função bijetora, ela tem que ser tanto injetora quanto sobrejetora. A solução para a gente tornar ela sobrejetora está aqui, ó. Nós mudamos o contradomínio dela. Só que agora, para que a gente possa tornar ela também injetora, ou seja, apenas com que um valor de x corresponda a um único valor de y. Será que tem como a gente fazer isso? Porque se você traça linhas horizontais, você está vendo que a função x² ela sempre vai tocar em dois pontos. Como que a gente vai fazer isso? Nós, em vez de restringirmos o contradomínio, agora nós vamos restringir o domínio. Então, para que a função x² ela seja bijetora, tanto injetora quanto sobrejetora, nós iremos restringir o domínio também. Como é que a gente vai restringir o domínio? Nós vamos modelar essa função para que ela obedeça o que a gente quer que ela faça. Então, em vez do nosso domínio ser todos os reais, observe bem o que a gente está fazendo. Agora, olha só, o domínio dela vai ser de zero a mais infinito. Enquanto que o contradomínio vai ser de zero a mais infinito também. Tu consegue enxergar o que a gente está fazendo? O domínio agora só permite valores positivos. Então veja bem, olha o que a gente vai estar fazendo aqui, ó. Olha para a função, olha para a função. A gente apagou o lado negativo. E a gente acabou de tornar a função que era
que nem sobrejetora era e nem injetora era numa função bijetora. Quando a gente muda o domínio, a gente não permite mais com que a gente tenha valores negativos, porque eu restringi o domínio apenas do zero para mais infinito. E a imagem também, de zero para mais infinito. Então, essa função agora, a função x², ela é bijetora, portanto, admite inversa. Só que isso é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, por exemplo, só para fechar, imagine aqui novamente a exponencial. Essa aqui é a minha função, f de x é igual a e elevado a x. Essa minha função, ela continua aqui para o infinito, só que ela nunca toca o zero, né? Essa função, ela é injetora? É. A gente viu na aula passada que a exponencial ela é uma função injetora. Só que ela é sobrejetora? Bom, novamente, qual é a análise que você tem que fazer? Se essa função ela for definida dos reais para os reais, ela não é sobrejetora. Por quê? Porque ela não nos entrega uma imagem negativa. Então, considerando todos os reais no contradomínio, ela não toca. Então, essa função não é sobrejetora. Ela não toca todos os... O contradomínio dela não toca... Quer dizer, a imagem dela não toca todos os elementos do contradomínio. Então, para que a gente possa tornar essa função bijetora, para que a gente também possa fazer com que ela se torne sobrejetora, a gente tem que mudar quem? O contradomínio. Então, mudando o contradomínio aqui dessa função, agora ela é uma função que o domínio vai dos reais, aberto em zero, até mais infinito. Agora, como é que eu mudo aqui? Agora, todo o contradomínio é igual à imagem, tirando o zero. A gente tirou o zero, claro, porque e elevado a x nunca vai ser zero. Então agora, todo o contradomínio é igual à imagem. Então, portanto, a gente tornou uma função que não era sobrejetora em uma função sobrejetora, porque a gente mudou o quê? O contradomínio. A gente não precisa se preocupar com o domínio porque ela já é injetora. A natureza dela ela já é uma função injetora. E quando nós temos uma função que ela é tanto injetora quanto sobrejetora, nós temos uma função bijetora. E um caso particular das funções bijetoras é que toda bijetora tem inversa. Qual que é a inversa? Na verdade, a condição para a função inversa existir é a função ser bijetora. Qual que é a inversa? A f a menos 1 de e elevado a x. É o ln de x. Tá? Mas a gente vai trabalhar melhor as inversas na próxima aula. Mas aqui é só para você saber. A inversa da exponencial é o ln de x. É assim que a gente consegue modelar as funções para que elas sejam sobrejetoras. E se elas não forem injetoras, você restringe também o domínio. Tá bom? Essa aula foi bem legal. Então, até mais, pessoal.